Boa noite. Graças a paz. Estão com frio aí, gente? O frio espanta o povo da igreja, olha só para vocês verem. O povo fica tudo encolhido em casa. Que bom que nós estamos aqui, né? Como disse a pastora Kátia aí, bom que estamos aqui para mais um culto de mulheres, encerrando a nossa série O Amor. Sei que Deus já falou, né, grandemente aos nossos corações, cada mulher que subiu aqui para pregar a palavra. E hoje a gente vai encerrar, então. E convido vocês a abrirem as Bíblias em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Glória a Deus. A gente vai estar lendo sobre a parábola do filho pródigo. A maioria, eu creio que já conhece, mas é uma parábola. Vamos ler, aí eu vou comentar. A gente não vai ler tudo, não. Né? Então, e eu não estou com a minha Bíblia, gente, é uma bênção, porque hoje eu vim de Uber, né? O pastor está lá na sede, e aí a minha eu marco ela toda, sabe? Antes de vir pregar, eu marco, circulo, grifo, fica fácil aqui na hora de pregar. Aí eu peguei que estava ali no gabinete, então, Espírito Santo me ajude aqui a acertar os versículos aqui, ó. Mas é isso mesmo, Deixa eu ver. Não é do 11 que eu quero pegar mais na frente. Só um minutinho, gente, que eu vou achar certinho. Então a gente vai ler muito e não precisa. Glória a Deus. Vai orando aí, que eu vou achar aqui. Glória a Deus. Eu não coloquei, normalmente eu coloco aqui. Então tá, vamos ler do 11 mesmo, que até eu achar vai ser pior. Então vamos lá. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse,
filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus. Vamos orar mais um pouquinho? Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, essa é a tua palavra, Deus. Pai, eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar através de mim, venha falar com cada mulher que está aqui essa noite, com quem também nos assiste, meu Deus, quem está nos assistindo ou vai assistir, Deus. Teu Espírito Santo venha falar, meu Pai, a mensagem que o Senhor quer que seja transmitida, ó Deus, sobre o amor, meu Deus, nesta noite, meu Pai, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Essa parábola, eu acho que ela, assim, demonstra muito sobre o amor de Deus para com o ser humano, para com todos nós. E eu falo que é muito fácil de ver através da parábola do pai aqui representado, se a gente imaginar ele como o pai fez com esse filho que estava perdido, assim Deus faz com cada um de nós. Fez, que para a honra e glória do Senhor, todas nós aqui já somos salvas, entregamos nossa vida ao Senhor, e não tem nenhuma aqui que não é. Mas imaginem quando a gente não era, né? Quando as que estão aí que ainda não são. Então, Deus ama tanto a humanidade que, apesar do pecado, e aí esse pecado começa lá com Adão e Eva, lá no início de Gênesis, né? Deus cria um mundo maravilhoso, um mundo perfeito, coloca o casal ali, e simplesmente Adão e Eva pecam, e aí contaminam toda a descendência. Por isso que a gente fala que a gente já nasce em pecado. E aí não teríamos salvação, a não ser o povo, né, uma longa história, estou resumindo, o povo de Deus, né, os judeus, Deus tem aliança com eles, através ali dos patriarcas. Mas nós, gentios, conforme a Bíblia nos chama, não teríamos solução. Se Deus não tivesse feito um plano para resgatar a humanidade, de tanto que Ele nos ama. Então imagine, a gente lê um pouco essa parábola e imagina esse filho que tinha tudo, que pediu herança do pai, que não se preocupou com o pai, pegou dinheiro, saiu gastando do jeito que queria, fazendo um monte de bobagem. Imagina o pai vendo aquilo ali tudo, ou imagina você que é mãe, as que são, aí você tem 2 filhas lá na sua casa, uma bênção, a outra vira e fala assim: mãe, você nem morreu ainda. Mãe, parte aí que eu quero a minha parte, quero dar linha, né? Como se fosse assim, quero ir para o mundão aí. E aí você permitisse, ela fosse, gastasse da pior maneira possível e retornasse. Então, Deus, Ele viu muito isso ao longo dos anos, com toda a humanidade, pecados, guerras. Nossa, aí a gente for ver, né, tanta coisa errada que a humanidade fez. E mesmo assim, Ele criou um plano para que a gente fosse salvos, para que nós pudéssemos gozar e estar no reino, participar das coisas do reino. E o plano de salvação de Deus, nós sabemos qual foi. Ele entregou o seu Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui o pai mandou matar um bezerro para fazer festa para o filho. Deus entregou o melhor dele para salvar a humanidade, para nos resgatar. E ainda tem gente que não aceita o sacrifício feito pelo filho dele. É inacreditável. Mas o versículo que eu citei, João 3,16, já que estamos encerrando o amor, eu quero fechar uma chave de ouro falando do amor de Deus. Nessa série foi falado muito, mas eu quero pontuar mais uma vez, porque tem hora que a vida vai passando, é correria, é dia a dia, e a gente não para pensar realmente o quanto Deus nos salvou, nos resgatou. Hoje nós vamos trazer à memória o nosso estado antes um pouquinho, que a gente estava. Para entender, só por isso, não é só, porque é muita coisa. A gente tem que se alegrar, porque, como eu disse, hoje nós somos filhas, nós pertencemos a esse reino.
Então, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. Amou o mundo. Repete comigo, Deus amou o mundo. Amou, é forte. Ele amou, ele entregou porque ele amou. Amou a mim, a Cátia e a Bruna? Não. Amou a mim, pastora Cátia, evangelista Bruna, né? Ali, Cida, Francisca, Evelyn, Salete. Deus não faz acepção de pessoas. Então, ele amou o mundo. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, não, mas esse daí não merece, não. Esse daí está merecendo é trevas. Aí Deus olha para ele e Deus ama. Se ele levantar a mão assim, no meio da confusão dele, falar, Senhor, me salva, Deus salva. Deus salva. O melhor, mais maravilhoso é isso, que não é por merecimento. Não é porque eu fiz mais, vocês fizeram mais, mas é pela graça, pelo amor de Deus. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Então, ele mandou o Filho dele, que pagou um preço. Pagou um preço de sangue, com a própria vida, para que eu e você, nós pudéssemos alcançar a salvação e participar de todas as promessas, de todas as coisas maravilhosas que Deus tem para nós, na vida futura e nessa vida. Assim como a parábola aqui do pai, né, que era rico e tinha muitas coisas, e a gente vai falar mais um pouco, Deus tem muitas coisas para nós. O reino de Deus é maravilhoso. Estar dentro deste reino, poder ter acesso às coisas de Deus, é maravilhoso demais. E tudo isso, né, foi possível, porque alguém pagou um preço. Alguém se sacrificou. O nosso Senhor. Glória a Deus. Pelo nosso Senhor. Então, estávamos condenados, mas Deus nos trouxe de volta com grande alegria. Com grande alegria. Para aqueles que entenderam o plano de salvação, que foram reconciliados para com Deus. Então, Colossenses 1,13, quem quiser abrir, é um versículo só, a gente vai ler o 13 e o 14. Mas quem for boa de Bíblia e abrir rapidinho, Colossenses 1, 13 e 14, diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Louvado seja o Senhor. Olha, Ele nos libertou. Fala aí do lado de novo. Primeiro Ele te amou, depois Ele te libertou. Te libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Sabe o que é remissão? Seus pecados são perdoados. Você volta ao seu estado anterior. É remissão. Então, ele nos liberta. Porque tem gente que está tão acostumado com o pecado, com vida ruim, que não entende que está ali escravizado. Mas está. Está escravizado. Aí tem gente que olha e fala, só vê o escravizado, às vezes um alcoólatra, uma prostituta, alguém que está ali, talvez preso mesmo, né, em prisões. Mas, gente, isso aí, a gente olha assim, né, a pessoa às vezes que está morando nas ruas, que não estou julgando, sei que tem, né, tem vários porquês a pessoa está ali, mas não é uma vida boa, vocês concordam comigo? Não é uma vida boa. Não é o que Deus desejou para as pessoas. Às vezes a gente olha e fala assim, aqueles ali não estão bem, estão precisando de libertação. Mas vamos começar a olhar para a gente mesmo? Pode ser que você não estava em nenhuma dessas condições, e glória a Deus por isso, eu também não estava. Mas se você olhar, você estava preso em outras coisas. Coisas, às vezes, que
Na época você nem enxergava, mas hoje você já estando com a visão de Deus, com a visão espiritual, com os olhos abertos, você começa a entender o quanto Deus te tirou de várias prisões e te trouxe hoje para um lugar melhor. Será que vocês conseguem entender e perceber isso na vida de vocês? Se ainda não, às vezes tem gente que tem pouco tempo de caminhada. Às vezes tem gente que tem muito tempo de caminhada, mas pouca intimidade com Deus. Porque o Espírito Santo, e nós cantamos a última música aqui, né? O Espírito Santo, ele nos revela todas as coisas. Ele traz a memória, ele mostra, ele aponta o caminho, ele começa a clarear aquilo que estava escuro. E é uma caminhada, eu falo uma jornada maravilhosa, essa caminhada com Deus. Porque realmente você percebe o progresso, a evolução, como que você era, como você está. Claro que existem fases. Nem tudo é rosas na vida do cristão. Então, tem fases que é difícil mesmo. Tem fases que acontece ali, eu brinco, não sei se vocês vão lembrar, eu falo que passa uns ventos assim, e tem vento que demora mais a passar. E aí vem de novo a história da raiz, né? Quando o vento passa e você tem raiz, você pode até balançar, mas você balançou, mas você firma ali. É igual uma árvore que vai para um lado, vai para o outro, né, Bruno? Aí você, não. Vou ficar firme aqui, afinal de contas, Deus está no controle de todas as coisas. Então, não é que eu estou falando que você não vai ter problema, dificuldade, que antes você tinha, agora você não tem. Não é isso. Mas até a maneira como a gente passa pelo problema é diferente. Não sei se vocês percebem isso. Eu falo que tem coisas que vêm hoje na minha vida que, se eu olhando para trás, eu não passaria da mesma forma, não. Eu já ia estar bem mais, nesse exemplo meu da árvore, mais para baixo do que para o meio e para o alto. Eu já estava assim, sabe? E hoje em dia, glória a Deus, eu consigo, balança, tal, um dia após o outro, mas eu já tenho, eu falo que um trabalhar de Deus, uma intimidade, a presença do Espírito Santo, a confiança em Deus, a gratidão por tudo que Deus já fez. E como Ele já fez, eu sei que Ele vai fazer, e que você seja assim também. Não sei a situação que vocês estão vivendo, sei um pouco, né? Olhando para vocês. Mas, creia, se Deus já fez, Ele vai fazer. E Ele é fiel, e Ele é justo, e não se esqueçam, Ele nos ama. Tem um versículo aqui que eu falo que é 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ah, mas Deus é mau. Deus é juízo. É também. Mas até o juízo de Deus é por amor. E uma hora Ele vai julgar. E esses dias eu tenho lido Apocalipse, viu, Soraya? Você que gosta? Eu falo para vocês lerem sempre a Bíblia todos os dias, e aí no início do ano eu comecei a ler do Novo Testamento para frente. Já estou em Apocalipse, já, meio do ano. E eu leio assim, a Bíblia seca que eu falo, só os versículos, depois vou numa comentada, então eu leio o mesmo capítulo 2 vezes no dia. Tem dia que eu pulo que não consigo, mas assim. E aí eu fui ler Apocalipse, já li todo. Como que foi esclarecedor e me trouxe calma. Você acredita, Soraya? Calma que eu fiquei depois de ler Apocalipse. Tem tanta coisa acontecendo nos dias atuais que tem hora que a gente fica agitado, a gente acha que nossa, o mundo vai acabar. Tanta coisa errada, né? Eu não concordo. Como assim? A gente parece que fica meio desesperado. Não sei vocês, mas assim, como se as coisas estivessem fora do controle, como se a gente fosse ter que ficar batendo nas coisas que a gente acredita e o mundo está indo de cabeça para baixo. E aí, quando eu li em Apocalipse, eu fui vendo que é plano de Deus, que é propósito de Deus e que as coisas vão se cumprir, que vai chegar a hora do julgamento, sim, mas depois do julgamento vem o quê? A Nova Jerusalém, a cidade maravilhosa, a vida com Jesus. Então, vai passar por isso.
E aí eu me acalmei, no sentido assim, tá tudo no controle de Deus. Coisas, gente, que eu fui lendo assim, que realmente vai existir uma cidade em que, tá gravando aí, né? Então você vê que isso aí o mundo vai mesmo, vai se tornar coisa natural. Natural. Eu acho certo? Não. Mas não vamos nos assustar, achar que está tudo fora do controle, porque não, está lá. Está no plano de Deus. E outras coisas. Se eu for falar de Apocalipse, no meu caso, nós vamos ficar aqui misturando pregação. Mas leiam o Apocalipse. Soraya está lá, vamos falar. Leiam o Apocalipse. Vocês vão ficar mais calmas. Mas pega Apocalipse com um comentário. Que se você ler seco lá, você fica meio assim, sem entender muito. Então, irmãs, Deus é amor. Deus nos ama. Deus nos resgatou. E aí, vamos lá para a nossa parábola. O pai tinha 2 filhos. Então, o filho mais novo, e ele não fala a diferença de idade, que eu acho que seria interessante falar, né? A idade dele, se era muito próximo, né? Se era muito distante. Mas o filho mais novo, ele era esperto. Ele sabia que o pai tinha riqueza. Sabia ou não sabia? Sabia, e sabia que era dele, não sabia? Ele tinha dúvida que era dele? Ele reivindicou, não foi lá e pediu? Pai, aí ó, falta que faz minha Bíblia marcada para eu falar para vocês os versículos, mas ele foi lá e pediu: Pai, me dá minha parte. Dá-me a minha parte do que me pertence. Ele sabia que o pai dele era rico e que tinha uma parte que era dele. E ele foi lá e pediu: Pai, me dá. E aí o pai poderia falar não, mas o pai falou: tá bom, meu filho, eu vou te dar. E partiu ali e deu para ele. E aí, esse moço, igual a gente falou, inconsequente, ele era esperto mais ou menos. Ele sabia o que ele tinha, mas não sabia gastar. Né? Se ele tivesse pegado ali e investisse, né, fizesse um negócio. Aí foi gastar mal o dinheiro dele. E fala aqui, e o outro filho fala que ele... Aqui fala que ele desperdiçou vivendo dissolutamente. E a palavra pródigo, gente, é quem gasta sem medida. Imagina assim, conheço uma pessoa, conheço, mas me contaram a história dela. É um cara que trabalha muito, muito, inteligente. Sabe esses caras inteligentes, trabalhador? Tem curso superior não, mas assim, esses que... é inteligência mesmo, não é estudo, é dom. Sabe? A pessoa pega o negócio para fazer e nessa área aí de construção, e você pedir, o que você pedir para ele fazer, ele desembola e faz melhor do que engenheiro. Ganha um dinheiro, assim, muito dinheiro. Pergunta se ele tem alguma coisa. Tem nada. Por quê? Gasta dissolutamente. Aí a vida é desregrada. Aí me contaram, não, na época ele tinha muito dinheiro, mas já teve mais. Ele pegava os funcionários dele e chegava num bar assim, falava, tá tudo minha conta aí. Os caras nadavam, bebia, e era mulherada, e pagava para as mulheres, e pagava para os caras. Sabe assim, numa noite gasta assim, muito dinheiro? Por aí ia. Um monte de filho, umas histórias malucas com mulher, dá dinheiro para os outros assim, sabe? Do mesmo jeito que trabalha, gasta. Então, assim, é tipo esse menino, esse filho mais novo, gastou dissolutamente. Então, vocês imaginam o que ele fez? Inconsequente. E aí, o que é bom a gente pontuar, é que ele passa por escassez. Vamos falar que ele, na nossa linguagem, trazendo para nós aqui, que é o que eu quero fazer, ele passou por um deserto. Ele estava bem, bonito, né, com dinheiro, de repente fala que houve uma miséria, né, um estado que houve naquela terra uma grande fome. Então a situação, imagina, igual eu dei esse exemplo desse homem que trabalha na construção, digamos assim. Aí não tem mais obra, não tem mais nada, porque o período não está bom. E aí esse moço aqui começou a passar fome e foi procurar um emprego. E o único emprego que ele achou foi para alimentar os porcos. Gente, para judeu, alimentar porco, vocês imaginam que era um serviço assim, humilhante.
sei você, cara. Humilhante. Humilhante. Até aí ele pensou, não vou voltar para a casa do meu pai não, né? Eu vou dar meu jeito aqui, porque, afinal de contas, a coisa vira, quem sabe, né? Daqui a pouco eu recupero. Então ele foi lá cuidar de porcos. Só que o patrão dele era bom. Deus permitiu ele trabalhar para um homem que não era bom. Por que eu falo que não era bom? Porque ele passava fome. Ele passava tanta fome que ele pediu para comer a comida dos porcos. Agora imagine isso na realidade. Uma pessoa que passa necessidade, que está ali no emprego se humilhando, que quer comer o que o animal come, gente. Porco ainda. Vocês já passaram perto de chiqueiro? O pessoal brinca que eu sou fresca, assim, mas meu tio tinha um sítio lá, e eu passava perto do chiqueiro e o cheiro não é bom não, gente. Dá vontade de você sair correndo. Agora você imagina você trabalhar ali e ainda se alimentar daquilo ali. É muita fome, não é? É muita fome. Acho que só quem já passou muita fome para poder imaginar comer aquela comida. E o pior, o chefe dele deixou, o patrão dele deixou ele comer a comida? Não. Tá aqui, ó, nem a comida dos porcos ele comeu, quer ver? Deixa eu achar aqui. O versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Meu Deus. Meu Deus. E aí, 17, e aí caindo em si disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Quase morreu. Quase morreu. Porque ninguém dava nem comida de porcos para ele. Imagina, então, na nossa realidade. Você está repreendido em nome de Jesus. Aqui ninguém. Uma pessoa passando por isso tudo, por um deserto onde ela tinha tudo, ela com as próprias mãos, ela vai para uma situação totalmente terrível, que a gente vê que muitas pessoas saem da igreja, no contexto espiritual que eu estou falando agora, vão para caminhos muito errados, fazem muitas coisas erradas, e o inimigo, gente, o que a palavra diz? Ele veio para matar, roubar e destruir. O outro veio para que tenham vida, Jesus, né, veio para que tenham vida e vida em abundância. Deus nos ama. Agora, do lado de lá, não se iludam. Matar, roubar e destruir. E aí a pessoa está numa situação terrível, se humilhando, se submetendo a coisas que ela não faria de forma alguma, mas ali já veio... Por que ele não volta para casa antes? O orgulho, não querendo reconhecer que ele errou. Então, ele chega a pensar em comer do pior. Aí a pessoa, né, desviada do mundo, está comendo comida ruim. Está comendo do pior. Mesmo assim, ela fica. Ela fica, ela fica, ela fica. E ele aqui chegou uma hora que aí, para a gente, como se o Espírito Santo falasse, ei, tem seu pai lá. Por que você não vai lá? Aí diz, até os trabalhadores do pai, ele sabia que estavam bem melhores do que ele. E aí chega alguém, para essas pessoas que estão fora, fala, ei, sabia que existe um Deus que te ama, que cuida de você, que quer o melhor para você? Por que você está aí aceitando migalhas, aceitando coisa ruim, comendo comida ruim, vivendo uma vida ruim? Se Deus te ama, se você tem tudo do bom e do melhor na casa do Pai. Glória a Deus. E aí ele volta, e aí ele passa pelo processo do arrependimento. Não é remorso, foi arrependimento. Porque ele resolve voltar. Mas ele fica sem saber se o Pai vai receber ele. E ele declara, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Pequei contra o céu e perante ti. Ele volta arrependido. E ele fala que pecou contra Deus, contra o céu aqui, contra Deus, e contra o pai dele. Ele reconhece, né, que ele fez errado.
E ele pede perdão para o pai. Quando ele chega e diz, pequei contra o céu e contra ti, ele está pedindo ali o perdão do pai dele. E é um processo para você alcançar a sua bênção, depois que isso tudo já aconteceu, esse contexto todo, o que tem que ser feito? O arrependimento, a confissão do seu pecado, para que venha o perdão, para que venha a bênção sobre a sua vida. Amém? Então ele pede. E aí o que o pai faz? Recebe ele com festa. Glória a Deus. Aí está aqui, que o pai viu, já chegou, já abraçou. E aí o versículo 22 diz assim: mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Louvado seja o Senhor. Então o pai restitui tudo o que era daquele filho. Aí imagina, ele chegou lá e o pai falou, não, traz qualquer coisa aí, dá para esse menino. Não, traz a melhor roupa. Põe o anel é autoridade, gente. Traz ele de volta para o lugar dele, da autoridade dele, de filho. Põe a sandália no pé dele. E é assim com você sabia? Se o Senhor te receber, ele vai te dar autoridade, que você tem, de filho, de herdeira, de herdar as coisas do Pai, de ser reconhecida como filha. E tem um versículo que vai falar bem exatamente isso. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam Jesus, conforme eu falei no início, deu-lhes o poder. Gosto dessa palavra. Deu o quê, gente? Poder. 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 Deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então, quando você vem para a casa do Pai, o Pai te recebe com alegria. O Pai faz festa, por isso que a gente fala que tem festa no céu. Todas as vezes que uma pessoa reconhece Jesus, que é tirada das trevas e é jogada na luz, conforme os versículos que a gente falou, a gente não vê, mas no mundo espiritual é exatamente isso. Ei, filho, vem aqui, tira essas roupas todas que você está aí. Roupa suja, roupa rasgada, roupa de lamaçal, igual ele estava nos porcos. Vem aqui, tira. Te dou uma veste nova, te dou uma roupa nova. Eu ponho um anel no seu dedo. Glória a Deus, te dou autoridade. Põe sandália. Entra e vem gozado que é o seu. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Deus. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, na casa do Pai, gente, tem amor. Primeira coisa. Na casa do seu Pai tem amor. As pessoas podem errar com você, mas Deus não erra. E a gente leu, Deus é amor. Na casa do Pai tem amor. Na casa do Pai tem provisão. Na casa do Pai tem herança. Glória a Deus. Na casa do Pai tem autoridade para você guerrear, para você vencer as suas lutas, as suas dificuldades, para você ser revestido pelo poder que há no nome de Jesus. E é somente nesse nome, nome que está acima de todo nome, no céu, na terra, abaixo da terra, nome, que vai te dar o Espírito Santo dele, para habitar em você, para falar com você, para te dar dons, para ser seu amigo, para te conduzir em tudo que você fizer, e no mundo você não acha isso não. Não adianta. Você pode ter o melhor marido, você pode ter o melhor pai, você pode ter filhos maravilhosos, mas ninguém vai suprir o lugar de Deus na sua vida. E pessoas passam. E por mais que você ame seus pais, gente, eu já falei várias vezes, eu amo os meus pais, né? Amo mesmo. Eu falo que eu tive um pai maravilhoso. E ele está vivo ainda. Mas um dia ele vai passar. E aí?
vou ficar idolatrando meu pai para o resto da vida? Não. Porque pessoas passam, situações passam, mas Deus nunca vai te abandonar. Amém? Você pode entender com seu marido, brigar com seu filho, ficar triste com alguém e passa. Mas com Deus é diferente. Glória a Deus. E aí, nós temos outra figura aqui, que é o filho mais velho. E o filho mais velho, na mesma casa, o mesmo pai. Mas ele não era tão inteligente, tão esperto assim. Sabe por quê? O mais novo sabia o que ele tinha. Sabia da riqueza do pai e sabia do que ele tinha direito. O mais velho trabalhava arduamente. O mais velho respeitava o pai. Só que o mais velho não sabia que ele podia aproveitar da riqueza do pai dele. Sabe quem é o filho mais velho nas igrejas? É o religioso. Sabe aquele que acha que o pai não ama? Ele vem aqui, às vezes está trabalhando na igreja, está fazendo coisa para Deus, mas está fazendo por obrigação. Está fazendo porque pensa assim, se eu não fizer, Deus vai me castigar. Se eu não fizer, as coisas não vão fluir. Gente, Deus é muito além disso. Deus fala, Jesus fala, já não chamamos mais de servos, mas de amigos. Deus quer intimidade com cada um de nós. Deus quer que você receba em plenitude tudo aquilo que Ele tem para te dar. Mas a religiosidade faz isso. A pessoa está aqui e Deus está lá. Ele acha que não tem essa conexão, que o Pai está perto, que o Pai abençoa, que o Pai está aí. E que o reino de Deus tem tudo que você precisar. Amém? É fácil, gente? Eu olho para vocês? Não. É uma guerra constante. Mas o Pai tem tudo para te dar. E esse filho mais velho, quando vê que o irmão chega, né, e o pai recebe, abençoa, fala que ele fica indignado e vai questionar o pai, falando essas coisas. Mas eu sempre trabalhei para o senhor nunca matou nenhum cabrito para me dar. Por que esse seu filho agora vai, faz o que faz, chega aqui, ganha anel, ganha vestes novas, sandália, ganha um boi cevado para comer, festa com os amigos, e eu estou aqui o tempo inteiro, e que dia que o Senhor me deu alguma coisa? A palavra de Deus diz, o versículo que eu já falei para vocês que eu estou declarando, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pede, gente, pede, mas tem que pedir com fé, porque aquele que chega a Deus sem fé, não agrada a Deus. Você tem que saber que você tem um pai que te abençoa, que é maravilhoso, que vai te dar. Mas você tem que clamar, buscar, orar, jejuar, correr atrás, ter intimidade com esse pai. Louvar, agradecer. E aí na vigília, a palavra que trouxeram, né, na vigília, a oração do Pai Nosso, ela começa com gratidão, com exaltação, e é assim mesmo. Quando você encontra um amigo, ou seu pai terreno, ou sua mãe terrena, você não fala, pai, você é maravilhoso, mas eu te amo, eu te adoro. Fala para Deus. Deus, eu te amo, eu te adoro. E declara para Deus, porque Ele se agrada. E você vai tendo intimidade. Vai trazendo Ele mais próximo de você. Vai tendo relacionamento que te traz confiança, que te faz ir para frente, que te faz entender que Deus é um Deus de perto. Ele não é um Deus de longe. Ele não tem filhos preferidos. Mas tem pessoas que buscam mais. Tem pessoas que se entregam mais. E aí vão receber mais? Vão. As bênçãos vão vir? Vão. Por quê? É a semeadura. Não é? Claro que tem coisas que são para mim, coisas que são para a Bruna. Deus tem para cada um. Mas depende muito da sua busca. Não canse de buscar. Então, esse filho mais velho não pedia, não buscava, foi reclamar. E a resposta do pai é maravilhosa. Que ele fala, filho, por que você está assim? Tudo que é meu é seu.
Aquele moço ficou anos sem usufruir, sem pedir, sem, né? E o pai fala de uma forma tão simples. Epa, você não percebeu? Essa fazenda é sua também, esses bois são seus também. Tudo que é meu é seu. E assim, com Deus, com o nosso Pai, tudo que é dele, que nós temos acesso, é meu, é seu. Amém? Quem não quer que você entenda isso é o outro lado, que quer jogar coisas ruins na sua mente. Mas Deus tem tudo que nós precisamos, nós podemos usufruir de tudo que tem. O reino de Deus é amor, é justiça, é paz. Só você lembrar do fruto do Espírito, é longanimidade, benignidade, fé, amor, tudo isso tem no reino, tudo isso tem através do nosso Pai. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, que nessa noite você entenda o amor de Deus por você. Você entenda que você estava perdido, estava no império das trevas, separado, sofrendo, padecendo. E o Senhor, por amor, Ele envia alguém para te resgatar. Alguém que derramou sangue, que pagou o preço, que foi chicoteado, que foi humilhado, que viveu nessa terra, que não precisava passar por isso, mas que precisava pagar um preço. Só Ele podia pagar. E Ele pagou. E Ele pagou e se consumou. E Ele é Jesus. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele que é e há de vir, é aquele que vai te buscar, é aquele que vai reinar, é aquele que nós vamos ter vida em abundância, vida eterna. Glória a Deus. E que te transportou, como eu falei, te deu o poder de ser feito filho de Deus, te colocou nesse reino. E agora basta você usufruir, basta você clamar, pedir, buscar e receber tudo aquilo que Deus tem para te dar. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria que você ficasse de pé.